Olá, muito bom dia para você. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que tudo que você fizer hoje que possa ser debaixo da mão, da bênção, da proteção do nosso Deus. O texto de hoje é Atos 13, verso 6, e o texto diz assim: Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo, um homem culto. O procônsul mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opunha-se a eles e tentava afastar da fé o procônsul. Entenda aqui o que está acontecendo. Eles encontram aqui um judeu, Bar-Jesus, e o texto diz que esse judeu era praticante de magia e era um falso profeta. Ele era assessor de um procônsul, um homem de autoridade chamado Sérgio Paulo. Esse homem era um homem culto. E aí ele chama Barnabé e Saulo porque ele está com fome, sede da palavra de Deus. Entenda, ele tem como assessor alguém que pratica magia, um falso profeta, alguém que diz falar em nome de Deus, mas esse homem, Sérgio Paulo, ele não se satisfaz. E hoje eu vejo tantas pessoas assim, que tiveram acesso à magia negra, que tiveram acesso ao mundo espiritual de diversas formas, que têm acesso a muitos tipos de palavras que são ditas por aí e não conseguem se satisfazer. Por quê? Porque a única coisa que realmente nos satisfaz é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Mas olha o que estava acontecendo. Esse homem estava tentando impedir esse procônsul de ter acesso a Saulo e a Barnabé. Esse homem estava impedindo esse procônsul de receber a verdadeira palavra de Deus. E quantas vezes isso também não acontece nos nossos dias e nós não nos damos conta da batalha espiritual. Tem gente tentando impedir você de se conectar com algumas pessoas, sabia disso? Tem gente tentando impedir algumas pessoas de acessarem a você. Tem gente tentando criar resistência ou algum tipo de oposição para que as pessoas não escutem o que você tem a dizer. Agora, a sua batalha, a sua guerra não é contra essas pessoas, ela é no mundo espiritual, porque essa é uma oposição espiritual, essa é uma barreira espiritual que só pode ser vencida em oração e jejum. E eu queria que você, nesse momento, com muito discernimento espiritual, tentasse entender quais são as oposições que têm se levantado contra você no seu ambiente de trabalho. Pode ser que tenham pessoas ali tentando colocar o seu chefe contra você ou você contra o seu chefe para que a palavra de Deus não alcance aquele coração. Pode ser que tenha gente tentando colocar você contra a sua igreja, tentando colocar você contra o seu pastor, tentando colocar você contra o seu líder de célula, contra o seu discipulador, para que a palavra de Deus não alcance o seu coração e você precisa ter discernimento espiritual. Por quê? Porque essa conexão, ela pode ser tão especial que o inimigo quer fazer de tudo para atrapalhar você de se conectar com essa pessoa ou dessa pessoa se conectar com você. Tem alguém hoje que você percebe isso acontecendo? Sei lá, tem alguém que você entende que existe uma barreira sendo colocada, um abismo sendo criado? Você consegue perceber isso na sua vida, no seu dia a dia? Porque eu queria que nós juntos agora orássemos, pedindo a Deus que quebre toda e qualquer barreira. Às vezes acontece entre pais e filhos. Às vezes é um abismo que está separando. Por quê? Porque tem alguém falando algo na cabeça dos seus filhos, tem alguém falando algo na sua cabeça, e quando você assusta, tem um abismo entre você e seus filhos. Às vezes isso pode acontecer dentro do casamento. Por quê? Porque as amigas estão lá na cabeça da sua esposa, porque os colegas estão ali na cabeça do marido, e quando você menos percebe, tem uma barreira separando você da sua esposa. E o inimigo trabalha assim. Ele trabalha agindo nas escuras, ele trabalha agindo no meio da noite, ele trabalha agindo quando ninguém vê, ele trabalha suplantando a verdade, minando aquilo que é correto, implantando mentiras para distanciar pessoas. Às vezes pode estar acontecendo dentro da igreja. Você é uma ovelha que o inimigo está colocando um abismo entre você e o seu pastor.
Isso pode estar acontecendo dentro da sua célula. Agora, entenda, isso não vem de Deus. E quando você dá abertura para isso, quando você concorda com isso, você está sendo usado pelo reino das trevas. Quando você diz, olha, realmente tem uma barreira entre eu e alguém da minha célula e eu vou sair da célula, você está dizendo, Satanás venceu. Quando você diz, olha, realmente existe uma barreira entre eu e o meu pastor e eu vou me afastar, eu não vou resolver isso, você está dando a vitória para o inimigo. Quando você diz, olha, uma barreira entre eu e a minha igreja e eu tô indo embora, você tá dando a vitória pro inimigo. Quando você permite que essa barreira ou que esse abismo, ele permaneça entre você e o seu filho ou você e o seu pai, você tá dando a vitória pro inimigo. Quando você permite que esse muro separe você da sua esposa ou do seu cônjuge, você tá dando a vitória pro inimigo e você não pode permitir que isso aconteça. Como? Orando. Vencendo em oração. E é isso que nós vamos fazer. Quais são as barreiras que hoje Deus precisa quebrar? É entre você e um patrão? É entre você e o seu líder? É entre você e o seu pastor? É entre você e o seu cônjuge? É entre você e o seu pai ou os seus filhos? Ou entre você e o seu irmão? Quais são as barreiras que Deus pode quebrar? Coloque essa barreira em espírito de oração e nós vamos orar por isso. Pai, eu quero pedir ao Senhor que desfaça todo o abismo que hoje existe na vida dessa pessoa, entre ela e algum relacionamento importante, Pai. Ó Deus, se há algum abismo entre ela e o cônjuge, ou entre ela e o pai, ou entre ela e os filhos, ou entre ela e os irmãos, ou entre ela e a sua igreja, Pai, eu peço ao Senhor que desfaça, que quebre em nome de Jesus. Se o inimigo encontrou brecha, Pai, para criar essa barreira, para criar esse abismo, eu peço ao Senhor que desfaça isso em nome de Jesus e que o Senhor possa fazer com que haja de novo uma conexão genuína, Pai. Deus, a unidade o Senhor nos dá, mas é nossa responsabilidade manter a unidade. Por isso eu peço ao Senhor que nos ajude a corrigir qualquer falha de comunicação que possa ter acontecido, qualquer distanciamento que possa ter ocorrido, a começar em nós, que nós sejamos usados para reconquistar, para recomeçar, para reconectar outra vez, Pai. Tira a gente da passividade, da omissão e nos dá hoje, Pai, a coragem de procurar quem quer que seja, pedir perdão, nos humilharmos, ó Pai, e buscarmos a reconciliação. Que hoje nós possamos dar a vitória para o Senhor, que o inimigo seja envergonhado e que o Senhor saia vitorioso. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até amanhã.